Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sí, nosotros vámonos entonces a empezar nuestra clase número 5 de la unidad de 2. ¡Qué bueno! Felicitaciones porque llegaron hasta acá. Entonces, vámonos a ver juntos sobre los posesivos átonos. Nosotros tenemos dos tipos de posesivos, los posesivos átonos y los posesivos tónicos. Nuestra clase de hoy, nosotros vamos a ver los dos. Los posesivos átonos son los posesivos que demuestran alguna cosa que es nuestra o es mía, muy bien, pero los átonos son los posesivos que vienen antes del substantivo, mientras el substantivo tónico viene después del substantivo. Então, hoje, na nossa aula, nós vamos ver os possessivos átonos e os possessivos tônicos. Os possessivos átonos são aqueles possessivos que vêm antes do substantivo. O que é um substantivo, Maria? Substantivo é tudo aquilo que se dá nome. Caneta. Alguém teve que inventar a caneta e alguém a nomeou. E por isso ela é um substantivo. Lápis é um substantivo porque alguém o inventou e alguém teve que dar um nome. Apontador. Alguém inventou o apontador e alguém teve que dar o nome. E também existem os substantivos que são próprios. Exemplo, nomes de pessoas, lugares, países e etc. Maria é um substantivo próprio. China é um substantivo próprio. Jefferson é um substantivo próprio. Eu estou explicando para você em português para que você possa compreender da melhor forma possível e de uma forma sencilla, simples. Então, os possessivos átonos, geralmente eles... O que são possessivos? Possessivos vem de posse. Ele vai demonstrar a posse de algo. Então, de quem é esta caneta? Esta caneta é minha. Eu estou declarando que ela é minha porque ela está sobre a minha posse. Ela está sobre a minha propriedade. Quando nós estamos falando sobre os possessivos que são átonos, eu estou demonstrando que esta caneta é minha antes de falar dela. Então, minha caneta. Quando eu digo esta caneta é minha... Esta caneta é minha, quando minha está no final da palavra, ele é um possessivo tônico. Porque eu estou falando, esta caneta, a caneta está vindo em primeiro lugar, é minha. Então, o meu está vindo no último, ele vem depois do substantivo. Esta caneta, a caneta está vindo antes do minha, logo, esta caneta que é substantivo está vindo antes. O que vem depois, ele é um possessivo tônico. Se eu falo, a minha caneta está em cima da mesa. Minha caneta. A possessão, a posse desta caneta está vindo antes do substantivo dela. Logo, ele é um possessivo átono. Vamos a dar outros exemplos mais. Por exemplo, personas. Vamos ver juntos. Eu, tu, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Neste caso, vamos lá. Yo. Para yo, tem no singular e tem no plural, ok? Mi. Mi caneta. Mi caneta. Mi bolígrafo. Mi bolígrafo. Mis bolígrafos. Mis bolígrafos. Sí. Mi libro. Mis livros. Reparem que o mi, que é a posse, vem antes do substantivo. E por isso, nós estamos utilizando a posse antes do substantivo. Mi móvel, mi teléfono, mi ordenador, mi computadora, mis móviles, mis teléfonos, mis computadoras, mis ordenadores. Tu cuaderno, tu novio, tu bolígrafo, tu ordenador, tu computadora, é tua, teu computador, tua noiva, tu amigo, teu amigo. Muy bien? Tus amigos, teus amigos, tus ordenadores, teus computadores, tus computadoras, teus computadores. Él, ella y usted, tú puedes decir su. Sus cadernos, seus cadernos. Cadernos de quem? Seus, ou quando estamos dizendo seus,
Estamos indicando para eles, para ele ou para ela. Então, ella se olvidó, então, ela se esqueceu dos cadernos aqui na minha casa. E aí eu vou dizer assim, sus cuadernos fueron olvidados en mi casa. Seus cadernos foram esquecidos na minha casa. Sim? Então, su, sus, su, sus. Su, quando estou me referindo a uma única coisa, singular. Sus, quando estou me referindo a muitas coisas, plural. Sus coches, seus carros. Sus casas, suas casas. Su abuelo, seu avô. Sua abuela, sua avó, uma única coisa. Para nosotros, nuestro, nuestra. Nuestros, nuestras. Nuestro hermano. Porque eu tô falando com você, somos em 3 irmãos. E estamos falando, tem eu, você que se chama, por exemplo, Pedro, e nós temos o irmão João. Então, eu, Maria, João e Pedro. Eu e você, João, estamos falando do Pedro. Nuestro hermano no se pasa bien, no está bien, no le va bien. Ou seja, estamos falando do nosso irmão, porque o irmão não é só meu, o irmão é nosso. Nuestro coche, el mío e de mi esposo. Sim? Porque o carro não é só meu, o carro é nosso. Quando somos casados, as coisas são divididas, são nossos, ok? Nuestro coche. Agora, se a gente está falando de várias coisas que pertencem a nós, exemplo, agora já não somos mais em 3, somos em 4 irmãos. Eu, você, João e o nosso irmão que é Pedro e a Clarinha. Nuestros hermanos não estão bem. Os 2 não estão bem. Mas os irmãos, eles não são só meus. Os irmãos, eles são nossos. Ok? Nuestras. Temos várias amigas aqui e elas querem, sei lá, sair com a gente. Nuestras amigas querem sair com nosotros. Muy bien? Nuestras, porque as amigas não são só minhas, são nossas. Vosotros y vosotras para vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. No sentido de... vosotros coméis muy temprano vuestro almuerzo. Então, vós comeis muito cedo o seu almoço, ok? Quando nós estamos falando aqui, vuestro e vuestra, o almoço é de quem? É de vocês. Nesse caso, porque o almoço ele pertence a alguém, tem que ter essa posse. Então, vuestro, não, vosotros almuerzan muy temprano vuestros almuerzos. Vós comeis muito cedo vossas ou vossos almoços, vossas comidas. Aqui é o vossos, vossas, ok? Vosotras llegáis muy tarde en la clase. Vosotras llegáis muy tarde em vuestra classe. Então, vós chegais muito tarde em vossas classes, em vossas aulas, em vossas vossa aula, em vossa classe. Se eu estou falando apenas com vós, no sentido de apenas uma pessoa, eu vou dizer vuestro hermano no está bien. Vuestro hermano no está bien. De quem que é esse irmão? De quem que é esse irmão? Vuestro. De vós. Ou seja, seu irmão. Agora, se eu estou falando com você e mais pessoas, vuestros hermanos no están bien. Vossos irmãos não estão bem. Ellos e ellas, su e sus, no sentido de su coche. Ellas tienen su coche cerca de mi casa. Elas têm o seu carro perto da minha casa. Porque é um carro, então é su coche. Porque você vai falar, por que eu não uso sus? Porque o sus, esse possessivo, o tu, eu não estou me referindo a você, eu estou me referindo ao que pertence a você.
Então, se eu estiver falando de algo que pertence a você, que é no singular, eu vou usar o possessivo no singular. Se eu estiver falando de algo que pertence a você, que é no plural, então eu vou utilizar este possessivo no plural, no sentido de ellas dejaron su coche cerca de mi casa. Ellas dejaron su coche, porque é só um carro. Agora, ellas dejaron sus coches cerca de mi casa, ou cerca de mi casa, perdão. Então, elas deixaram os seus carros perto da minha casa. Porque agora eu estou falando que elas têm mais de um carro. Por exemplo, 3 meninas vieram na minha casa e as 3, cada uma vieram em um carro separado, diferente. E cada uma delas deixou pertinho da minha casa. Sus coches. Muito bem. Então aqui, por que a gente está falando dos possessivos que são átomos? Porque esses possessivos, se vocês pararem para perceber, em todos os exemplos que eu dei aqui, eu falei sus coches. Então, o coche, ou seja, o carro, ele veio depois. Eu falei primeiro seu carro. Seus bolígrafos, eu falei primeiro suas canetas. Então, eu estou falando que as canetas, elas vêm depois da posse. Por isso que são átomos. Agora, vamos para a outra classificação de possessivos. E esses são os possessivos que são tônicos. Os possessivos tônicos são os possessivos, los possessivos tônicos, são os possessivos que eles vêm depois do substantivo, ou seja, que a gente muda a ordem, ok? A ordem dos fatores não altera o produto. Já ouviu essa frase? Basicamente a mesma coisa. Aqui a gente só vai alterar a ordem desses fatores. Então aqui nesse caso o possessivo ele não vem antes do substantivo, ele vem depois, mas ele serve para demonstrar a mesma posse. Por exemplo, aqui eu já não vou falar mi quaderno. Aqui, porque o mi quaderno está em cima da mesa. O meu caderno está em cima da mesa. Agora, olha a diferença. Los cuadernos que están en cima de la mesa son míos. Míos. É a última palavra e vem depois do substantivo. El teléfono que está debajo de la cama es mío. É meu. Vamos repetir juntos primeiro. Mío, mía, míos, mías. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Suyo, suya, suyos, suyas. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Perdóname, tuve que volver para ver si algo pasaba porque me escuché un sonido. Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Suyo, suya, suyos, suyas. Entonces, este ordenador es mío. Estos ordenadores son míos. Esta tele, esta televisão, es mía. Estas teles son mías. Para tú. Este libro es tuyo. Esta computadora es tuya. Estos libros son tuyos. Estas computadoras son tuyas. Para él, para ella y para usted. ¿Se acuerdan que tú es informal, usted formal? Muy bien. Esta lámpara es suya. Estas lámparas son suyas. Este cuaderno es suyo. Estos cuadernos son suyos. Esta chica es nuestra hermana. O esta chica es hermana nuestra. También no hay distinción. Este chico es nuestro hermano. O este chico es hermano nuestro. Estes chicos, o mejor,
estos chicos son nuestros hermanos, o estos chicos, ¿sí? Estos chicos son hermanos nuestros. Estas chicas son nuestras hermanas, o estas chicas son hermanas nuestras. Para vosotros y vosotras. Vamos allá. Entonces, vuestro. Este chico es vuestro esposo. Esta chica es vuestra esposa. Estos niños son vuestros hijos. Estas niñas son vuestras hijas. Y para ellos y ellas, suyo, suya, suyos y suyas. Entonces, este niño es hijo suyo. Esta niña es hija suya. Estos niños son hijos suyos. Estas niñas son hijas suyas. Y estos son los pronombres que tienen los posesivos átonos y tónicos. Muy bien, hasta luego.